Vamos começar agora o vídeo 7 do que a gente está chamando de aula 1, baseado na seção 244 do nosso livro-texto sobre o tema sentenças implicativas. São sentenças da forma P implica que, certo? E na verdade a ideia é exatamente a mesma das nossas sentenças da forma se P, então que. No entanto, a gente usa esse símbolo quando a gente quer salientar que de fato dá para conseguir a sentença que a partir de deduções obtidas a partir da sentença P. Então a gente usa esse símbolo mais especificamente quando temos essa situação. As proposições da matemática são os exemplos naturais dessas sentenças, né? As sentenças matemáticas, de maneira geral, elas têm a forma P implica que. E quando você tem uma sentença na forma P implica que ainda não foi demonstrada, ela nem sequer é chamada de sentença, ou de proposição ou teorema. Ela recebe o nome especial de conjecturas. Já relacionamos as proposições da forma P, se P, então que, com a linguagem de conjuntos. As proposições da forma P implica que se relacionam com a mesma linguagem de conjuntos de forma totalmente análoga. Ou seja, a gente pode associar à proposição P o conjunto P formado pelos elementos X do conjunto universo, tal que P de X vale. E pode também associar à proposição Q os elementos Y, por exemplo, do conjunto universo, tais que Q de Y vale, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. E aí argumentar a partir dos elementos do conjunto universo, onde P vale, concluir os elementos do conjunto universo, onde Q vale. Ou seja, a gente pode usar o mesmo tipo de argumentação de conjuntos que a gente usou para as sentenças da forma se P, então Q, a gente pode usar quando estivermos pensando nas sentenças da forma P implica que. Tendo sempre em mente que a gente usa esse símbolo sempre que é possível obter Q a partir de P por meio de um método dedutivo. Uma outra propriedade que a gente quer acrescentar aqui é a transitividade. Se P então Q e se Q então R, resulta se P então R, ou seja, vale a transitividade quando a gente pensa nas sentenças do tipo se P então Q. E P implica Q e Q implica R, resulta P implica R, também vale, ou seja, a transitividade tanto vale quando pensamos nas sentenças implicativas, como quando pensamos na sentença do tipo se P então Q. Bem, curiosidade das premissas. Nós queremos aqui chamar bastante atenção. Daremos aqui um alerta para que nos exercícios, quando vocês estiverem nos exercícios, a gente não faça confusão, tá certo? Vou destacar aqui em vermelho. Mais uma vez, sentenças condicionais são válidas quando, ao admitir-se o fato de que as premissas ocorrem, se puder deduzir que a conclusão também ocorre. Ou seja, mesmo que a premissa para você pareça um absurdo, se o exercício diz que aquilo é um fato, que aquilo é verdadeiro, você deve analisar o exercício tomando isso como fato, tá? Independente de que seja um absurdo ou não. Então, admitir que é verdade não significa dizer que é verdade, tá certo? Então, vou repetir, sentenças condicionais são válidas quando, ao admitir-se como fato de que a premissa ocorre, se puder deduzir que a conclusão também vale, tá? Então, quando você admite P, mesmo que seja um absurdo, e você conclui a partir de admitir P que também vale, então a gente diz que a sentença condicional é válida. Ou seja, ao fazer os exercícios, lembre-se que admitir que P é verdade não significa que de fato P é verdade. E para lembrar, para reforçar essa ideia, lembre-se que nós demonstramos que se 1 é igual a 0, então 1 é igual a 1. Ou seja, nós tínhamos uma proposição, uma sentença falsa, dizendo que 1 é igual a 0, mas a gente admitiu ser verdade
e com isso a gente conseguiu provar que a sentença verdadeira que 1 é igual a 1 era possível ser provada a partir da sentença P, mesmo ela sendo falsa. Da mesma maneira, nós admitimos que 1 era igual a 0 e conseguimos provar que 3 era igual a 2. Somamos 2 dos dois lados dessa igualdade e concluímos isso, ou seja, mesmo sendo falsa, a gente admitindo que a premissa era verdade, que P era verdade, a gente conseguiu provar que Q também era verdade. Então, a sentença condicional é válida desde que a gente consiga fazer isso, independente se de fato é verdade ou não. Bem, confusão com a igualdade. Baseado na seção 2.5, essa parte aqui. Bem, estranhamente há quem confunda, segundo o texto do Daniel Cordeiro, a implicação com a igualdade. Bem, a igualdade ela é bem restrita, né? Vale ressaltar que uma coisa só é igual a ela mesma. Você nunca tem duas coisas diferentes com a igualdade no meio. Se são diferentes, você não tem como colocar igualdade. E sempre que você escrever uma igualdade, certifique-se com toda certeza que os dois lados são realmente iguais. A igualdade é uma relação de equivalência, possivelmente a mais notável das relações de equivalência. Uma relação ela é chamada dita de equivalência quando vale a reflexividade, quando vale a simetria e quando vale a transitividade. E a igualdade claramente tem essas três propriedades, né? A é sempre igual a A, ou seja, um elemento é sempre igual a ele mesmo. Se o A é igual a B, então o B é igual ao A. E se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então é uma relação de equivalência e possivelmente a mais notável. Bem, existem igualdades bem curiosas, mas são igualdades, né? Por exemplo, o vazio pode ser escrito dessa forma. É o conjunto dos elementos x, tais que o x seja diferente do próprio x. É claro que não existem elementos assim, portanto, isso é uma maneira de você escrever o conjunto vazio e essa igualdade é válida. Essa igualdade aqui também é verdadeira, está como exercício. O livro dá uma dica de como resolver, mas veja, olhando para essa expressão, é difícil acreditar que isso é simplesmente 2, mas umas contas simples mostram que isso é verdade. O conjunto das coordenadas do ponto de interseção das retas, dadas por essa expressão, ou essa e essa, se você pegar a interseção dessas duas retas, você encontra justamente as coordenadas 2 e 3. Então, o conjunto das coordenadas do ponto de interseção dessas duas retas é exatamente igual ao conjunto 2 e 3, que por sua vez é justamente o conjunto formado pelas soluções dessa equação aqui. Então, veja, três formas diferentes de escrever o mesmo conjunto. Então, uma igualdade, por estranha que ela seja, ela é uma igualdade. E só pode acontecer de um objeto com ele mesmo. Bem, vamos agora então começar o capítulo 3, definição, modelo matemático e convenção. Bem, o que é uma definição? Definir um objeto matemático é dar um nome a esse objeto. Como se faz isso? Primeiro precisamos nos perguntar se realmente é necessário dar nome ao objeto. Às vezes o objeto em si não precisa de um nome e dar um nome ao objeto vai complicar o seu texto ou a sua abordagem no argumento matemático. Depois devemos observar as características do objeto que o diferenciam dos outros. Então, para você dar um nome, você olha as características do objeto. Então, por exemplo, o triângulo é chamado assim porque tem 3 ângulos. Então, foi escolhido esse nome a partir da observação de uma característica que distingue o triângulo de qualquer outro objeto. Se possível, a partir dessas características, escolhemos um nome significativo. Se não, buscamos outras associações do objeto a um nome que seja também significativo. Por exemplo, a estrutura que eu trabalhei no doutorado, chamada loops, foi escolhido, esse nome foi escolhido para lembrar o nome grupos, tendo em vista que grupos é um loop. Então foi uma escolha que teve uma intenção de facilitar a propagação do nome. Não foi por uma caracterização específica do objeto. Então, a motivação para a escolha do nome pode ser
diversa, porém ela deve ser significativa. Se o objeto já tem nome, um nome significativo, então não invente um novo nome, tá? Não devemos criar outro nome. Isso só vai complicar a sua abordagem ou seu texto matemático. A conjunção se, explícita ou não em uma definição, deve sempre ser entendida como se e somente se. Então, quando eu digo que um objeto é um triângulo, ou melhor, que um objeto chamado triângulo é uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos, eu posso afirmar que uma figura geométrica é um triângulo se e somente se tem 3 lados e 3 ângulos. Então, mesmo que eu não use o se ou se somente se uma figura plana com 3 lados e 3 ângulos é um triângulo, então um triângulo é uma figura plana com 3 lados e 3 ângulos. Dizer de uma maneira, dizer em um sentido ou dizer no outro sentido, deve ser considerado como válido sempre que você estiver diante de uma definição. Então, mesmo que o se não esteja na definição, a gente entende implicitamente que vale o se somente se quando a gente enuncia uma definição. As definições não são afirmações que precisam ser demonstradas. Logo, não faz sentido quando você enunciar uma definição usar palavras como portanto, então, logo, daí. Bem, ou seja, essas palavras elas sempre implicam uma conclusão de alguma coisa. Então, quando você enuncia uma conclusão, geralmente está associado a uma demonstração. Então, não faz sentido usar essas palavras quando você estiver enunciando uma definição. Preste bastante atenção na escrita. Tomemos cuidado ao definir um objeto A para não usarmos a definição de um objeto B sem ter definido aquele objeto B ainda. Então, quando a gente for definir algo, a gente pode usar outras definições sim, mas é importante que essas outras definições ou sejam aceitas pelo senso comum, todo mundo entenda esse outro objeto que você não definiu, ou então, se for um objeto possível de ser definido e necessário de ser definido, você só deve enunciar a definição de um objeto, só deve emitir a definição de um objeto A usando a definição de um objeto B, se esse objeto B já tiver sido definido no teu texto. Apesar de que será inevitável esbarrar com conceitos primitivos como o conceito de conjuntos. Então, geralmente, quando você vai definir conjuntos, você vai dizer algo do tipo coleção de elementos. Então fica difícil você ter que dizer o que são elementos ou o que é uma coleção. É considerado um conceito primitivo e aí a gente relaxa e aceita que todo mundo já conhece o que são elementos e o que são coleções. E aí a gente define dessa forma mesmo, aceitando alguns conceitos como sendo do senso comum. Bem, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente fala o que é um modelo axiomático.